experiência de quem está ao redor da sua marca faz toda a diferença. Nesse sentido, a Neuro Experience é uma metodologia útil para você encantar as pessoas. Meu nome é Cássio Politi e é disso que a gente vai falar hoje aqui no podcast Robert Half Talks. No Robert Half Talks, você está convidado a participar de discussões relevantes para se preparar para o futuro do trabalho e se adaptar a um mundo em transformação. Um podcast da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. E para a conversa de hoje eu tenho o prazer de receber duas convidadas aqui. A Inês Coso é psicóloga, palestrante e escritora com 40 anos de especialização em Brain-Based Solutions para as empresas encararem os seus desafios atuais. Inês, é um prazer ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite. Ai, a honra é minha. Obrigada por ter me convidado. E aqui pelo lado da Roberts Half, tenho o prazer de receber a Evelyn Luiz, que é nossa gerente de RH Senior aqui da Roberts Half. Evelyn, muito bom ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para bater esse papo. Muito obrigada, Cássio, vocês pelo convite. Uma honra. Uma honra é nossa ter aí duas feras para tratar desse assunto. E deixa eu começar aqui pela pergunta de leigo, então, a pergunta que eu acho que vai servir para embasar, né, aquilo que a gente vai tratar aqui hoje como o tema principal, né? O que é Neuro Experience? É uma metodologia a ser aplicada a todas as pessoas dentro de uma empresa que estejam envolvidas na jornada do cliente. É uma abordagem que reconhece e que utiliza a importância das emoções e das reações fisiológicas do nosso processo de tomada de decisão e de escolha, porque emoções são meios ou recursos que o sistema nervoso usa para levar informações que ficam durante o dia na memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Então, o que o Neuro Experience busca, né, tecnicamente falando, aplicar as descobertas da neurociência aos processos de escolha do consumidor para criar experiências que eu gosto de chamar de EME, envolventes, memoráveis e eficazes. Produtos não deixam memória. Quem deixa memória é história. Então, a gente precisa contar histórias. É isso. Ela não é um conjunto de ferramentas, é uma metodologia. Então, é fundamental entender isso. Todas as pessoas envolvidas na jornada do cliente precisam, de alguma forma, saber do que se trata e se preparar para isso, para aplicar isso. Faz todo sentido. E aí, pensando aqui, né? A gente está falando com profissionais que contratam com recrutadores muitas vezes, né? Aliás, essa né, Evelyn, a especialidade da própria Roberts Half, procura fazer as coisas com excelência. E aí a pergunta para vocês duas, irem dialogando, eu vou ficar aqui só acompanhando, só com a pipoca e o refrigerante, vendo a conversa pegar fogo aqui, porque como é que aplica isso que a Inês trouxe, né? A Neuro Experience, né? Que óbvio, está correlacionada ou diretamente relacionada à neurociência. Como é que aplica a Neuro Experience no caso da contratação, no caso de formar times, né? No caso de escolher pessoas e não apenas, né, para o mundo, né, da relação cliente-empresa? Na verdade, Cássio, seja lá para o que for, né? Em treinamento e desenvolvimento, a gente tem uma sigla que é já bastante conhecida há décadas, que é o CHA, né? CHA, conhecimento, habilidade e atitude. Tudo, absolutamente tudo começa no momento em que eu recebo informações que me contam que o que eu estou fazendo ou não está chegando onde eu quero, ou tem um jeito melhor de fazer isso. Então, tudo começa no conhecimento. Você precisa entender a cultura da empresa, ela está preparada para aplicar essa metodologia chamada Neuro Experience? Todo mundo está? Se está, beleza. Então, vamos para o segundo passo, que é desenvolver um conjunto de habilidades. Se não está, o primeiro passo, então, é informar, é transferir conhecimento que faça com que as pessoas saibam o que fazer com isso depois. Para depois fazer. Então,
primeiro conhecimento, depois adquirir habilidade para depois mudar atitudes e comportamentos. Ninguém muda nada se não souber que o que está fazendo está errado ou não está chegando onde precisa chegar. E o primeiro erro crasso de uma cultura de empresa que queira usar NeuroExperience é verificar se o foco central está de verdade na experiência do cliente e não nos resultados. E principalmente se quem conduz esse processo, no caso as lideranças, entendem que eles precisam começar a olhar para a equipe como se fossem também clientes e oferecer para essas pessoas melhores experiências. Só gente de bem com a vida consegue de verdade fazer um atendimento memorável. Concordo integralmente com a Inês. Inclusive, contratamos a Inês para fazer vários webinars aqui internamente na Robert Half, porque a Robert está nesse caminho de criar uma grande cultura focada na experiência dos clientes. E a gente olha cliente todos ao nosso redor. É o cliente externo, é o candidato, é um cliente da gente, o nosso funcionário é um cliente da gente. Então, a Robert cada vez mais tem olhado para a experiência de todos da maneira mais positiva possível, de deixar a percepção mais positiva possível. Então, desde o recrutamento e seleção, desde a maneira como a gente posta uma vaga, de como a gente aborda um candidato, como a pessoa passa por uma entrevista conosco, o processo de retorno para esse candidato, de atendimento e de foco no que realmente o cliente precisa, na escuta ativa do que o cliente precisa, na entrega mais assertiva para o cliente, realmente do recurso que ele precisa. Então, é que em todas as pontas a gente possa entregar uma experiência interna e externa que seja única, que as pessoas não olhem só como um serviço, mas as pessoas olhem realmente como um valor agregado que a gente faz. O funcionário não se sinta apenas um número aqui dentro, que ele não ache que é só uma pessoa entregando um resultado, ele precisa saber da importância, do valor que o trabalho dele tem em todo esse processo de experiência, tanto interna, porque a gente destaca bastante que todos fazem parte do processo de construção. Então, não é uma construção única, unilateral, que só os gestores, só a alta liderança da Robert Half constrói. Todos fazem parte da construção. E todos estão sendo o tempo todo treinados e desenvolvidos para olhar e para focar na experiência positiva das pessoas internas, do coleguinha do lado, do coleguinha da outra área, do cliente, do candidato, de tudo, de todas as pontas do nosso processo, tanto do negócio, quanto dos nossos processos internos. O fato é que a gente é humano, né? E o humano falha. O humano fica doente, o humano fica com raiva, o humano fica triste, o humano sente inveja, o humano tem um monte de coisa legal e também tem um monte de encrenquinha. E não essas encrencas, esses enroscos não escolhem cargo, entendeu? Então é assim, quando você trabalha mesmo transformando a cultura da empresa para usar uma metodologia de NeuroExperience, não é só entregar informação e ajudar a transformar essa informação em conhecimento para os gestores, por exemplo, conduzirem melhores processos com suas equipes. É também ajudar as equipes a entenderem que vai ter um dia, ou 2 ou 3, que o gestor não vai conseguir fazer isso, e isso não significa que ele é mau ou do mal, significa só que ele é humano. Aí a questão é o que eu, Inês, na equipe, posso fazer para melhorar o meu dia. Então, uma das informações, por exemplo, que o programa entrega é uma informação que a gente já sabe em neurociência, que é como ajudar uma produção neuroquímica de bem-estar a acontecer. Eu, a mim mesma. Então, tem um processo aqui que separa as vítimas dos protagonistas e prepara as pessoas para serem protagonistas disso.
Na maior parte do tempo, o gestor preparado para isso vai ajudar, vai fazer e vai estar à frente disso. Quando ele não puder, ou quando não for suficiente o que ele fez, o que é que eu faço por mim? E isso é protagonização. Então, a informação vai nestas duas direções. Como a liderança deve se comportar para conseguir a melhor experiência possível para o seu time, para que esse time ofereça a melhor experiência possível para o cliente final, mas também como essa equipe deve se comportar e o que deve fazer para ser protagonista do seu próprio desenvolvimento. Então, eu queria daí, o conceito está muito claro, tá? E muito legal entender, porque faz muito sentido, né? Vocês conseguem trazer exemplos reais de aplicação, assim, coisas que vocês já viram acontecer, vivenciaram ou até protagonizaram? A semana passada, uma cliente me procurou, eles iam fazer uma convenção, a empresa ia passar por uma mudança estrutural e de processo gigantesca, a maior desde que a empresa foi fundada, né? E tinha muita gente nova chegando na empresa, mas também muita gente antiga, já com processos arraigados e tal. E a ideia já era começar a oferecer experiências diferenciadas para os clientes, porque quando essa empresa começou, só existia ela no mercado, ela não tinha concorrência. Imagina nada mais confortável, né, no planeta dos negócios. E hoje não. Hoje a concorrência é enorme, né? Então, me lembra aquele momento do livro da Alice no País das Maravilhas, em que a rainha fala para Alice: aqui, minha querida, para você precisa correr 2 vezes mais para continuar no mesmo lugar. É o que estava acontecendo com essa empresa. Ela ia ter que correr 2 vezes mais para continuar no mesmo lugar. Se quisesse se destacar, ia ter que correr 3 a 4 vezes mais. Só que, assim, a empresa está agora pulverizada, né? E eles iam fazer uma convenção. Bom, essa convenção, claro, pretendia informar quais as mudanças, por quê e para quê, como ia acontecer, qual o papel de cada um, qual a importância da mudança e tal. E eles queriam também, claro, oferecer as melhores experiências para que essas pessoas oferecessem as melhores experiências. Bom, a primeira ideia da pessoa que estava desenhando, né, fazendo todo o design da convenção, foi colocar como mimo no quarto dos participantes, no hotel, uma foto da família, ou do pet, né, alguma coisa que lembrasse alguém, as pessoas que eles amam, para dizer: olha, a gente sabe que você está aqui, que você está deixando essas pessoas, que você está entregando de si, a gente reconhece muito bem isso. E aí eu perguntei para ela: eu entendo essa sua intenção, e ela é louvável, e ela é muito linda para o último dia, para quando eles forem embora e forem voltar para essas pessoas. Eles já vão chegar pensando em 4 dias, sexta, sábado e domingo, quinta, sexta, sábado e domingo, em que eles estão deixando essas pessoas que eles amam para trás. Não bota o foco nisso. Não é esse o estado emocional que você quer que acompanhe essas pessoas pelos 4 dias em que elas vão ficar aí. Precisa ser alguma coisa que indique acolhimento, algo que faça com que eles se sintam abraçados. E, de fato, então a escolha foi por colocar nos quartos uma mantinha, estava bastante frio, a região era fria e tal. E a foto, então, da família no último dia. Agora sim, você põe foco em que você vai voltar para essas pessoas e você volta para elas melhor do que você estava antes. Então, a convenção inteira, que estava principalmente focada em conteúdo técnico e entrega de informação, se tornou em, tipo, literalmente, 10% de entrega de informação, que era fundamental entregar para 100% da empresa, e 90% de tempo de geração de estado. Qual o melhor estado que eu preciso estar para ajudar essa mudança a acontecer e para conseguir os melhores resultados com essa mudança? E como é que eu me torno uma pessoa que vai participar das soluções para os desafios novos que a gente tem agora? E aí, é claro, aí sim entra um conjunto de ferramentas, como, por exemplo, o Word Café,
que é uma ferramenta que usa a inteligência coletiva para buscar ideias e soluções para algum desafio que é dado para a equipe. Então, esse é um exemplo fresquinho, aconteceu a semana passada. Do lado da Robert Half são tantos os exemplos, Cássio. Nós temos pesquisas internas, pesquisas externas constantemente. Porque a gente olha no seguinte sentido, não adianta eu só olhar o lado positivo das pessoas que estão falando bem. A gente precisa olhar principalmente quem a gente não conseguiu atender. E nós fazemos as pesquisas com clientes, com candidatos e com os nossos funcionários internamente a cada 4 meses. Aquelas pesquisas que normalmente as empresas fazem, Great Place to Work, que fazem uma vez ao ano, nós fazemos o Great Place to Work uma vez ao ano e mais 2 pesquisas ao longo do ano que a gente usa o fornecedor Glint. E nós fazemos esses planos de ação com todas as áreas, sem exceção, com acompanhamento da área de recursos humanos, para que de verdade os funcionários consigam juntos montarem um plano de ação, colocarem o plano de ação em prática e que as deficiências quaisquer que ocorram, a gente possa trabalhar no contínuo desenvolvimento. E a mesma coisa a gente faz para os clientes e para os candidatos. Na semana anterior, um dos nossos diretores foi visitar um cliente e ele pediu algumas referências do nosso trabalho. E é fácil a gente dar referência de quem está feliz, né? Normalmente a gente sempre coloca lá os nossos melhores clientes, aqueles que estão mais satisfeitos com o trabalho. Normalmente é o que as empresas fazem. E o nosso diretor falou para na verdade não era um cliente ainda, era um prospect. Falou para esse prospect: eu não só não vou te dar as referências, como vou te dar das pessoas com quem nós não concluímos negócio. Candidatos que não passaram no processo seletivo, não foram aprovados, clientes que não efetivamente concluíram o processo com a gente, de como foi a experiência do processo seletivo com a Robert Half. Porque pessoas que foram contratadas, clientes que efetivaram o negócio, provavelmente estão satisfeitos, efetivaram o negócio, os outros foram contratados. Mas e aqueles que não realmente efetivaram algum negócio naquele momento, um candidato que não passou no processo seletivo, como que eles se sentiram em relação ao tratamento que a Robert Half deu para eles? Então, a nossa preocupação é que todos tenham uma sensação positiva no contato conosco. Tanto os nossos funcionários, que eles tenham essa percepção de uma experiência positiva, mesmo das coisas que não funcionaram ou não estão tão adequadas, não estão tão funcionando tão bem, o que nós estamos fazendo para ajustar? Como que nós estamos tornando essa experiência em algo positivo que a gente possa construir algo melhor? A gente costuma falar, Cássio, que não somos perfeitos, mas não estamos satisfeitos com o nosso status atual. Somos eternos insatisfeitos. Estamos o tempo todo procurando onde a gente pode melhorar. E é onde a gente pode melhorar em todos os sentidos, do ponto de vista interno do funcionário, do ponto de vista do cliente, do ponto de vista do candidato, que também é nosso cliente, o nosso funcionário, que também é nosso cliente, das nossas comunidades. A gente faz um alto índice de ações sociais, tanto de voluntariado, quanto de doações mesmo, para ajudar nas comunidades que a gente trabalha. Então, essa percepção de que as pessoas ao nosso redor precisam estar bem, ela é um conceito amplo, um conceito de todos os stakeholders precisam estar bem dentro do nosso processo. As tecnologias precisam ser melhores para que a gente possa fazer um bom atendimento. De tudo que a gente pode aperfeiçoar do ponto de vista humano, porque apesar das tecnologias todas ajudarem muito, são importantíssimas, a gente sempre tem alguém, uma pessoa, por trás delas, fazendo contato com o nosso cliente, com os nossos candidatos, com os nossos funcionários. E como que esse tato, esse tratamento está acontecendo no dia a dia? Ele está sendo humano?
ele está sendo respeitoso, ele está proporcionando uma experiência positiva para quem está ali sendo cuidado, sendo escutado, com uma insegurança, porque o momento de recrutar uma pessoa, a gente está mudando a vida dessa pessoa de uma certa maneira, ela está indo para um trabalho novo, para uma cultura nova, para um gestor, gestora novo. Então, é um momento de ansiedade para as pessoas. E a gente lida com essa ansiedade o tempo todo. E a gente também lida da maneira como essas pessoas vão se encaixar nesse processo de onboarding dentro do nosso cliente. Então, a gente tem um papel muito forte tanto de fazer esse onboarding aqui internamente para os nossos funcionários, mas de acompanhar, para que essa integração aconteça para os nossos clientes e para os nossos candidatos da maneira mais branda, suave e positiva possível. Eu estava ouvindo tudo que você falou, Evelyn, eu me lembrei de um exemplo que, para falar a verdade para você, eu acho que é até mais elucidativo da questão de neuroexperience, porque, por exemplo, você usou várias vezes a palavra clientes, não só os clientes satisfeitos, mas aqueles que não passaram no processo, tá. Teve uma pesquisa da Harvard Business Review que mostrou que clientes satisfeitos não necessariamente são fiéis e, de qualquer forma, a fidelização é uma palavra que já perdeu o significado no universo corporativo, porque hoje em dia, já há alguns anos é assim, para as empresas de telefonia, por exemplo, se você quiser um aparelho X, você tem que assinar um contrato de fidelização em que você fica obrigado a estar com ele. Então, fidelização é uma palavra corrompida hoje em dia. E satisfação não traz cliente de volta necessariamente, porque um cliente satisfeito só vai dizer, beleza, você cumpriu o prometido, é o justo, né? Então, o que a gente está buscando hoje, né? É fandelização, um lover da marca. Quem trabalha com neuroexperience está procurando que a experiência seja tão absurdamente memorável que ela saia do âmbito do negócio. Então, o que eu lembrei? Foi antes da pandemia. Alguns meses antes da pandemia, eu terminei um ciclo de workshops sobre vieses cognitivos para os gestores da BASF, né? E qual foi a minha experiência? Então, veja, se eu ensino neuroexperience, supostamente eu uso, e eu uso mesmo, não é supostamente, neuroexperience. Então, o que é que se espera da minha entrega, por exemplo, num workshop para liderança? Todas as informações necessárias para eles entenderem o que são vieses, como eles operam e o que a gente pode fazer a respeito do fato de que você não pode extirpar os vieses, não tem como, tá? Está entranhado no nosso sistema nervoso. Então, eu posso administrar o fato dessa condição existir, tá? Isso é o que se espera, é o que eu tenho que entregar. O que aconteceu na BASF? Eu tive gestor que fez o workshop 4, 5 vezes. Eles voltavam para fazer de novo. Ou porque só queriam ver de novo, ou porque queriam ver a cara de algum amigo que ia fazer pela primeira vez por conta das dinâmicas, ou porque queriam pedir para trazer a esposa ou o filho. Quando que minha equipe vai poder fazer? Isto é ir além do esperado. Eles estavam muito mais do que satisfeitos, eles estavam encantados. É quase como se você voltasse para um show que você gostou muito, ou uma peça que você gostou muito. Então, uma das características do meu trabalho, e não interessa em que formato, palestra, live, webinar, workshop, não importa em que formato, é transformar isso em entretenimento. O Walt Disney dizia assim, eu prefiro te divertir, esperando que você aprenda alguma coisa com isso, enquanto se diverte, do que te ensinar desejando que você se divirta no processo de aprender. Então, o que eu vou garantir primeiro? O estado. O melhor estado possível para essa aprendizagem, o melhor estado possível. Eu quero que você saia de uma experiência de aprendizagem
comigo, dizendo, nossa, eu faria isso de novo 6.000 vezes. E não porque isto não foi suficiente, porque é tão bom que eu quero fazer de novo, é tão bom que eu quero trazer alguém que eu amo, alguém que é importante para mim, porque eu quero assistir alguém fazendo e tendo o mesmo olho brilhando que eu tive. Isso aconteceu de fato. Aliás, isso é muito comum na minha história. Eu tenho gente que fez meu curso de formação tipo 11, 15 vezes. Enquanto podia fazer, voltava e fazia. Até porque, né? Estamos falando de ciência, ciência é uma verdade provisória. Tecnologia se desenvolve, se descobre coisas novas, tem atualização para fazer. Mas, ademais disso, tem a questão do encantamento, essa palavra-chave, para você conseguir fidelização. Esquece fidelização e satisfação, que já não leva ninguém muito longe. E como é que a gente se prepara, então, né, como gestor, para aplicar a Neuro Experience no dia a dia? Existem 4 condições que elas, em português, ficaram começando com a letra E para você. O brasileiro gosta de simplificar, tipo os 4 Es, os 4 Ps, os 5 Ps, essas coisas. Mas são 4 Es. Faz parte do livro Economia da Experiência, do Payne e do Gilmore, né? Então, eles dizem que bom, primeiro, assim, uma contextualização. Quando, de alguma forma, se começou a falar ou entender riqueza no mundo, a gente vivia numa economia baseada em produtos, ou na extração dos produtos da terra, o café, a cana-de-açúcar, gado e por aí vai, milho e tal. Então, quem detinha a riqueza eram os donos de terra e ou de gado. Depois a gente migrou para uma economia baseada em bens, em produção. Quem eram os ricos? Os Henry Fords da vida. Migramos para uma economia de serviços baseada em entrega, ok? Então, para fazer um paralelo disso, né, eu não tomo café, então eu não faço a menor ideia de quanto está o preço. Os valores que eu vou falar agora são só de referência de sabe Deus quantos anos atrás. Mas hoje uma xícara de café, para quem está na economia da extração de produto, está valendo 0,01 ou 2 centavos. Para quem está na economia de produtos, de produção, está valendo 0,50 centavos a xícara. Para quem está na economia de serviços, que são as padocas da vida, sei lá quanto está uma xícara de café hoje, 1,50, gente, não sei. Nem padaria eu frequento, que dirá para tomar café. Mas se você entrar, por exemplo, eu nem sei se ainda existe em São Paulo, porque eu estou há 4 anos fora de São Paulo, mas tinha lá o Otávio Café, que era, uns 2 níveis acima, em termos de oferecimento de experiências para os clientes, que uma Starbucks, que de qualquer forma já está acima de qualquer padoca. Então, uma Starbucks, nesta época em que eu falei esses valores, a xícara de café estaria em torno de R$ 10, o que é quase 10 vezes mais do que o mesmo produto na padoca. Então, não estou pagando pelo café, eu estou pagando pela ambiência, pelos tais dos 4 Es, né? Da economia da experiência. Então, quais são esses 4 elementos? O primeiro, quer dizer, eu vou falar numa determinada ordem, mas não existe uma hierarquia, tá? Entretenimento. Então, por exemplo, no trabalho que eu fiz para Robert Half, no webinar, eu mostrei um vídeo de uma gráfica que criou um reality show, e nesse reality ela mostra tudo que ela é capaz de fazer, e é surpreendente. Eles printaram um carro numa impressora. É muito surpreendente. Então, onde que está esse E da economia da experiência, do entretenimento? No formato reality show. A gente quer ver a cara dos donos daquela Kombi caquética caindo aos pedaços quando eles virem o trabalho que a gráfica fez, ok? Outro E é o E da educação. Então, o que é que você está me ensinando que eu não sabia enquanto estamos numa relação comercial? Nesse caso, por exemplo, da campanha da Art Center, eu aprendi que existe uma impressora que imprime em qualquer tipo de material,
com um princípio chamado UV, que eu nem sabia que existia. Então, tempos depois, numa festa de aniversário, um tio meu tinha uma ideia maluca, eu falei, onde você consegue fazer isso? E dei para ele o link lá do site da Art Center. E eu nem sou usuária do serviço deles, e fui uma vendedora do serviço deles. Então, aqui está a educação. Eles me ensinaram algo que eu não sabia. O outro é o da estética. No caso dessa campanha, a estética era uma estética de reality show. Então, aqui as coisas estão tão amalgamadas, né? Já vou falar do quarto, que é a evasão. Evasão é a capacidade que essa marca tem, claro, através das pessoas que representam essa marca, de fazer com que a pessoa esqueça que ela está num contexto comercial. No caso da campanha, era para a gente esquecer que eles estavam, na verdade, vendendo serviços que a gráfica faz. Então, você fica tão focado no processo, como é que essa Kombi, que estava caindo aos pedaços, vai ficar, como é que essa banda de rock vai se sentir quando vê o produto final, que você esquece que você está, na verdade, vendo tudo o que eles fazem. E eles são muito bons nisso. Eles mostram praticamente 100% do que eles são capazes de oferecer para um cliente, tá? Então, entretenimento, educação, estética, evasão, que é isso de eu esquecer que eu estou num contexto de venda, porque eu estou. Estão tão amalgamados, eles estão tão aglutinados que você não consegue separar uma coisa da outra. Então, assim, de verdade, é desta forma que a coisa funciona principalmente. É óbvio. Agora, como é que eu entretenho? Como é que eu consigo provocar a evasão? Como é que eu educo de uma forma discreta dentro desse processo? Como eu desenho a estética? É nas respostas a essas 4 perguntas que entram as descobertas da neurociência. O que é estética para o cérebro? Como é que ele usa isso a favor de uma tomada de decisão? Então, um exemplo, tem um viés que se chama efeito halo, que é também conhecido como o belo é bom. Se é bonito, para o cérebro, por princípio, já é bom. Ele não julga nem analisa, ele apenas assimila em 50 milésimos de segundo que se tem uma estética bonita aqui, e estética para o cérebro, beleza para o cérebro, é simetria. Então, tudo está no seu lugar, bonitinho, perfeito. O lugar onde eu vou para ser entrevistado é lindo. Olha, tem muita biofilia, tem planta, tem elementos naturais, tem obras de arte, as cores são maravilhosas, a música tocando de fundo é agradável, é gostoso ficar aqui. Tudo isso faz parte do processo. Bom, aí o nível de detalhe você bem pode imaginar que é absurdo, né? Não vou citar todos aqui, dei esse como exemplo. Muito legal. Puxa, aprendi aqui hoje. Fiquei curioso, viu, Inês? Despertou minha curiosidade. Vou querer continuar lendo e entendendo sobre o assunto, porque quando se mistura ciência com aquilo que é uma necessidade nossa do dia a dia, o match acontece, o casamento acontece. Então, Inês, Quando você coloca arte nisso tudo, o encanto aí, acontece. aí vai para um outro estágio. Inês, quero te agradecer muito pela aula que você deu aqui. Para o pessoal de dentro da Roberts Ref, já não é um conteúdo inédito, porque você já tem feito eventos, né, como a Evelyn mencionou. E agora, fazendo podcast, eu entendo por que a turma adorou tanto. Então, te agradeço muito, viu, Inês? Muito obrigado. É tão lindo, né? Quando um sentimento bonito é recíproco, porque eu também estou muito grata. Que bom, que bom, que maravilha. E, Evelyn, agradeço muito a você também por doar um pouquinho do seu tempo e enriquecer a conversa aqui com a gente hoje. Obrigada a vocês, obrigada Inês, obrigada Cássio. Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil. Venha fazer parte dessa história, trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o robertref.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós! Roberts Ref Talks é um conteúdo da Roberts Ref, a maior especialista de soluções em talentos.
Quem esteve hoje conosco aqui foi a psicóloga, palestrante e escritora Inês Coso e a Evelyn Luiz, gerente de RH Senior aqui da Roberts Half. Meu nome é Cássio Politi, eu vou ficando por aqui. Eu espero você na próxima edição do Roberts Half Talks. Até a próxima, hein?